Inverno de 1945, norte da Itália. A guerra estava em seu estágio final, mas os alemães ainda resistiam com ferocidade calculada. Em uma fortaleza subterrânea nazista, a 15 quilômetros da linha de frente aliada, um alemão de óculos finos ajustava fones de ouvido sobre as orelhas. Sua mesa era um museu de precisão germânica. Mapas perfeitamente dobrados, lápis afiados em linha reta. Uma xícara de café fumegante ao lado de um caderno com caligrafia impecável. O nome dele era Hauptmann Klaus Weber, capitão da inteligência de sinais da Wehrmacht. Weber falava 7 idiomas fluentemente, português incluído. Ele tinha decifrado códigos franceses, britânicos e até russos. Para ele, interceptar comunicações aliadas era como resolver palavras cruzadas no jornal dominical. Fácil, previsível, tedioso. Naquela manhã gelada, Weber girou o dial do receptor de rádio de ondas curtas. A estática chiou nos fones. Ele ajustou a frequência com movimentos milimétricos. Então ouviu uma voz. Português brasileiro. Weber sorriu. Pegou o lápis. Aqui é Lobo 2 para a base Cobra, solicitando confirmação de coordenadas para ataque de artilharia. Over. A voz era clara, formal, seguindo o protocolo militar padrão. Weber transcreveu cada palavra, traduziu, localizou as coordenadas no mapa, riscou um X vermelho. Previsível demais. Ele sabia exatamente onde os brasileiros atacariam. Já havia salvado dezenas de posições alemãs dessa forma. Os aliados eram tão ingênuos, confiavam demais em códigos simples. Mas então algo mudou. A frequência crepitou, uma segunda voz entrou na transmissão, e o que Weber ouviu o fez franzir a testa. Ô Tião, compadre, se arreia logo com esse trem de coordenada, rapaz. A coisa tá quente que nem guasca de vaqueiro aqui na beirada do açude. Weber parou de escrever, releu suas anotações. Coordenada, açude, guasca. Ele pegou o dicionário português-alemão, folheou rapidamente. Açude, represa, guasca, chicote, vaqueiro, vaqueiro. O que diabos um açude e um vaqueiro tinham a ver com artilharia? Ele ouviu atentamente de novo. Escuta aqui, Tcheba. Primeiro tu me disse aquele corno do capitão Fritz ainda está acampado ali na Baía da Égua, ou se o safado já deu no pé, guri? Weber sentiu o sangue gelar. Capitão Fritz? Não havia nenhum capitão Fritz na Wehrmacht. Baía da Égua? Ele procurou no mapa. Nada. Ele aumentou o volume. Agora a primeira voz, a do homem do Ceará, respondia. Oh, meu rei, aquele desmiolado ali, aquele ali tá mais perdido que cego em tiroteio. Ele tá ali na moita do capim, ó, bem na curva da estrada do gado. Mas não vai adiantar nada, viu? A gente vai mandar brasa naquele canto lá, que é para ele aprender a não mexer com quem tá quieto. Weber estava agora de pé, suando frio. Ele chamou o sargento assistente. Hören Sie, ouça isso. Os dois ficaram parados diante do rádio. A conversa continuava. Tchê, mas tu tem certeza que é ali mesmo? Porque se a gente errar, o sargento Zé Trovão vai descascar a nossa pele todinha, guri. Certeza, compadre. Ali na moita é certeiro. Tu pega aquela árvore torta, aquela que parece uma véia corcunda, entendeu? Desce uns 3 palmos para baixo, vira pra banda de lá do sol, e aí tu dá uma porrada de artilharia bem no meio do formigueiro. Vai dar certinho, pode crer. O sargento alemão olhou para Weber. Herr Hauptmann, o que eles estão dizendo? Weber respirou fundo. Ele falava português, mas aquilo não era português. Era outra língua, um código novo. Eles estão usando metáforas regionais, gírias. Eu não consigo traduzir com precisão. O sargento ficou pálido. Mas o senhor fala português perfeitamente. Weber bateu o punho na mesa. Isso não é português, é um dialeto, tribal. Eles estão falando sobre açudes, éguas, formigueiros e velhas corcundas. Como eu decifro isso? Enquanto isso, a 80 quilômetros de distância, em uma barraca improvisada da Força Expedicionária Brasileira, 2 homens riam, segurando os microfones de rádio.
Um era o cabo Antônio da Silva, apelidado de Tião, natural de Juazeiro do Norte, Ceará. Pele queimada de sol. Mãos grossas de quem pegou enxada antes de pegar fuzil. O outro era o soldado Raimundo Souza, o guri, gaúcho de São Borja, Rio Grande do Sul. Magro, bigodinho fino, chimarrão sempre na mão. Os dois haviam sido convocados pelo capitão brasileiro 1 hora antes. Vocês dois vão fazer uma transmissão aberta de rádio. Tião arregalou os olhos. Aberta, capitão? Mas os alemão não vão ouvir? O capitão sorriu. Vão ouvir sim, e não vão entender porra nenhuma. A ideia era genial na simplicidade. Os alemães tinham decifradores brilhantes, falavam português culto. Mas gíria regional, metáfora nordestina misturada com expressão gaúcha, impossível. Era criptografia orgânica. Tião, você vai passar as coordenadas do jeito que você falaria para o seu primo lá no Ceará. Guri, você confirma do jeito que você falaria para o seu tio no Rio Grande. Usem tudo. Apelido de lugar, comparação com bicho, xingamento carinhoso, o que vocês quiserem, mas passem as coordenadas certas. Os dois soldados se entreolharam e começaram a rir. Ô capitão, o senhor quer que a gente zoe com a cara dos alemão? Exatamente isso. E agora, 1 hora depois, o plano estava funcionando perfeitamente. Tião olhou para o mapa. Certo, guri. A artilharia vai cair naquele morro ali. Você sabe qual é? Guri olhou. Sei. Aquele que parece uma corcova de camelo. Tião apertou o botão do rádio. Ô guri, se prepara que a coisa vai feia ali na corcova da véia, tá ligado? Guri respondeu no microfone. Bah, tchê, mas ali tem muito capim alto, guri. A gente vai ter que tacar fogo naquilo ali ou a munição vai se perder. Tião riu. Rapaz, tu é doido? A gente vai jogar bala quente que nem pimenta malagueta bem no meio daquele corno daquele capitão metido a besta. Os dois riram alto. Mas ao mesmo tempo anotavam as coordenadas exatas, latitude, longitude, elevação, distância, tudo codificado em gírias. Do outro lado, na fortaleza alemã, Weber estava tendo um colapso nervoso. Ele chamou todos os tradutores disponíveis. 3 homens se apertaram ao redor do rádio. Um deles era um professor de literatura portuguesa de Coimbra, capturado e forçado a trabalhar para os nazistas. Professor, o que significa corcova da véia? O professor ajustou os óculos. Corcova significa curvatura. Véia. Acredito que seja velha. Mas em que contexto? Weber apontou para o mapa. Eles estão coordenando um ataque de artilharia. Tem algum morro aqui que pareça uma velha corcunda? Os 4 homens olharam o mapa. Havia dezenas de morros. E capim alto, tacar fogo, pimenta malagueta? O professor balançou a cabeça. Hauptmann, isso não é código militar, isso é coloquialismo rural. Eu estudei Camões, Fernando Pessoa, literatura clássica, mas isso é linguagem de campo. Weber socou a parede. Pela primeira vez em sua carreira, ele estava completamente perdido. Ele ouviu a transmissão de novo. Ô Tião, tu viu onde aquele desmiolado do tenente do bigodinho engraçado se enfiou? Tá ali na moita ainda? Tá sim, compadre. Aquele corno ali não sai dali nem que a vaca tussa. Mas a gente vai mandar ver ali, viu? Vamos dar uma porrada de artilharia bem no meio da toca dele. Weber desligou o rádio, virou para o sargento. Evacuem todas as posições. Agora. Mas, Herr Hauptmann, quais posições? Todas! Eu não sei onde eles vão atacar. Eles podem estar falando de qualquer lugar. O sargento correu. Weber ficou sozinho, olhando para o rádio, sentindo pela primeira vez que a superioridade intelectual alemã tinha encontrado um inimigo imbatível. A cultura brasileira. 30 minutos depois, a artilharia brasileira abriu fogo. Bombas caíram exatamente onde Tião e Guri haviam coordenado. O morro da Corcova da Véia, a moita do Capim Alto, o formigueiro do Corno do Tenente. Todos alvos alemães, destruídos com precisão cirúrgica. E o mais incrível, os alemães haviam ouvido tudo.
Weber escreveu um relatório naquela noite, com mãos trêmulas. O inimigo brasileiro desenvolveu um sistema de criptografia baseado em dialetos regionais indecifráveis. Recomenda-se tratamento como código de nível máximo, impossível de quebrar sem conhecimento antropológico profundo da cultura rural brasileira. O relatório chegou ao alto comando alemão. Foi arquivado como ameaça tecnológica brasileira. Ninguém jamais descobriu que era só o Cabo Tião e o soldado Guri falando da vida, zoando, rindo, fazendo o que brasileiros fazem melhor. Transformar o impossível em simples, transformar a guerra em conversa de botequim, transformar a lógica fria europeia em samba de breque. Quando a guerra acabou, Tião voltou para Juazeiro, Guri voltou para São Borja. Eles nunca se viram de novo, mas onde quer que fossem, contavam a mesma história. A gente zoou com a cara dos alemão no rádio, e eles acharam que era tecnologia de ponta. E riam muito. Porque no final, a maior arma brasileira nunca foi o fuzil, foi a língua, a malandragem, o jeitinho, a capacidade de transformar o caos em poesia e de fazer o inimigo mais organizado do mundo se perder completamente na tradução.